Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo da aula 2, tá? A gente está estudando os segmentos orientados, tá? A gente na verdade está começando a estudar os conceitos de vetores, mas por enquanto a gente ainda está falando de segmentos orientados. Então vamos lá. A gente vai dizer que dois segmentos orientados, AB e CD, eles têm mesmo comprimento se os segmentos geométricos AB e CD têm comprimentos iguais, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Vou pegar dois segmentos orientados, tá? De novo, deixa eu colocar esse plano aqui, ó. Então olha só, eu peguei o segmento AB e o segmento CD, tá? Acho que a direção aqui, o sentido, não importa, tá? De A para B e de C para B, tá? Ou são os sentidos dos segmentos orientados aqui. Quando que esses caras têm, a gente vai dizer que eles têm mesmo comprimento? Quando segmentos geométricos, você vai olhar na geometria lá, o segmento orientado AB e o segmento orientado CB. Se eles tiverem mesmo comprimento, tá? Eles terão eles terão quando o segmento de reta AB e o segmento de reta CB, nesse caso aqui, né, tiverem mesmo comprimento, a gente vai dizer então que os segmentos orientados AB e BC têm mesmo comprimento, tá? Vou pegar um outro aqui, ó, um segmento DE. Ele tem mesmo comprimento, né? Se olhar, dá pra... Deixa eu mexer aqui. Dá pra ver, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de D para E. E já para B também, tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu apagar o outro. Tem mesmo comprimento, né? O AB e DE aqui nesse caso são dois segmentos orientados de mesmo comprimento, ok? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Quando AB e CD são de mesmo comprimento, isso implica que o comprimento do segmento AB é igual ao comprimento do segmento CD. Lembra lá no passado que eu falei? Quando eu pego um segmento AB e represento dessa maneira, com uma barrinha em cima, eu estou me referindo ao comprimento do segmento, tá? Cuidado, que tem livros que fazem ao contrário, tá? Tem livro que coloca, por exemplo, vou trocar aqui, faz a XY e coloca uma barra em cima, isso aqui, use isso para representar o segmento de reta, né, a parte geométrica. Então, cuidado para quando se você for usar um livro diferente, que às vezes pode estar usando a notação contrária, tá? Sempre presta atenção. No contexto, você vai conseguir entender o que o livro está dizendo. Se ele está se referindo ao comprimento do segmento ou ao segmento em si, tá? A segunda noção que a gente vai ter que prestar atenção agora é quando dois segmentos orientados têm mesma direção ou paralelos. A gente é mais comum usar paralelos, né? Bom, eu não defini na outra aula, no outro vídeo, mas eu deixei para definir aqui, ó, quando aparecesse esse conceito de segmento orientado não nulo. O que é um segmento orientado não nulo? Vai falar do qual é o segmento nulo. Como a gente está definindo segmentos orientados, nada me impede, por exemplo, de considerar. Imagine que eu pegue um ponto X ali no espaço. Então, vou construir um segmento orientado com origem no ponto X e extremidade em um ponto X também, tá? Então, qualquer segmento orientado dessa forma, em que tenha tanto a origem quanto a extremidade iguais, esse aqui
isso a gente vai dizer que ele é um segmento de reta orientado nulo, tá? Então esse aqui, ó, é o segmento orientado nulo. Então um segmento orientado ele é dito nulo quando ele tem mesma origem, mesma extremidade, tá? Geometricamente, o segmento orientado nulo é um ponto, tá? Que, por exemplo, esse aqui está o ponto X, o segmento XX, né, esse aqui, é compreendido por todos os pontos que estão entre X e X, ou seja, só tem o próprio X, né? Então, isso que é um segmento nulo, segmento orientado nulo pra gente, tá? Então aqui já começa a colocar um pouquinho de álgebra, a gente está diferenciando, meio que chamando ponto de segmento também. Basicamente é isso que a gente está fazendo, né? Todos os pontos ali são casos particulares de segmentos orientados, tá? Que é o que a gente está definindo como segmento orientado nulo. Então tá, vamos então definir agora o que são segmentos orientados paralelos, tá? Ou mesma direção, mesma coisa. Bom, pega lá dois segmentos orientados A, B e CD, que não sejam nulos, tá? Nós vamos dizer que eles são paralelos quando os segmentos geométricos são paralelos, ok? E isso inclui o caso em que os segmentos são colineares. Bom, vamos lá. Por exemplo, esse desenho aqui, ó. Se você olhar, os segmentos que eu representei aí são paralelos. Por quê? Porque se considerar as retas suportes desses segmentos, tá? Ou seja, pega as retas que contenham os segmentos orientados. As retas são paralelas, tá? Então, basicamente o que ele está falando é que dois segmentos orientados têm a mesma direção se as retas suportes desses dois segmentos são paralelas. E se você olhar a definição aqui também, ele colocou entre parênteses aqui, ó. Isso inclui o caso em que os segmentos A, B e CD são colineares. Ser colinear quer dizer que eles estão na mesma reta, ok? Deixa eu pegar, fazer um novo desenho aqui. Isso significa que os segmentos A, B e CD, por exemplo, né? Eles possuem a mesma reta suporte. Ó, pegar uma reta aqui, ó, no espaço, tá? Ó, tá aqui no espaço tridimensional. Vou pegar dois segmentos. Ó, já tenho ali o AB, né? E vou pegar um outro segmento aqui, um CD. Ó. Deixa eu apagar a reta. Então aqui, ó, nós temos o vetor AB, tá? Ignora ali o ponto C no meio, ó. Tem o vetor AB. E a gente tem o vetor CD, tá? Se você representar os dois no espaço aí, ó, eles são colineares, né? Por quê? Porque se pegar a reta que contém ambos, vão coincidir, né? Pega a reta, por exemplo. Deixa eu apagar essa reta aqui. Vou pegar a reta AB. Usei errado aqui. Ó, vou usar a ferramenta reta. Pega a reta AB, que é a reta suporte segmento AB. Vou pegar a reta suporte segmento CD. Ó, eu fiz duas retas. Tá, ó, aqui, ó, reta G e reta H. Tá? Coincidem. Então, nesse caso, a gente vai dizer... Então, quando os segmentos de reta são colineares, a gente ainda vai dizer que eles são paralelos, tá? Um pouco diferente lá da geometria, né? Na geometria a gente fala que eles não são paralelos, mas aqui a gente vai dizer que eles ainda são paralelos, tá? Porque a gente vai definir vetor, vai fazer sentido chamar esse caso ainda de paralelo, tá? Agora, para definir sentido, quando que dois segmentos orientados têm mesmo sentido ou sentido contrário, é um pouco chatinho definir, tá? A ideia é igual tá na figura aqui, ó. Intuitivamente, se você olhar para dois segmentos de reta,
Olha, então basicamente a gente está olhando duas flechas. Eles têm mesmo sentido, aí, tipo, entre aspas, tá? Se eles estão apontando para o mesmo lugar, assim. Então pega dois segmentos paralelos. Se eles estão apontando na mesmo lugar, assim, então, olha o mouse aqui, ó. Ele vem do A pro B e esse aqui vai do C pro D. Tá indo pro mesmo lugar, né? Então tem mesmo sentido. Agora olha esses dois aqui, ó. O AB vai pra cima, então se você fosse andar do segmento AB, você vai pra lá. E o segmento CD, ó, você tá indo pro outro lugar, né? Tá indo pra cá. Ó, de A pra B vai pra lá, e de C pra D vem pra cá. Então eles têm sentido contrário. Tá? Isso de modo intuitivo. Tá? Agora, como a gente define isso formalmente? Utilizando matemática. Uma coisa que você tem que aprender. Matemática, tudo que você exige... Tudo que a gente vai fazer em matemática exige formalismo. Você tem que definir as coisas, tem que estar bem definida. Qualquer afirmação que você vai fazer, você tem que provar que ela é verdadeira. Tá? Tem que ser sempre baseada nos seus teoremas, seus resultados, você já conhece, sabe que são verdadeiros, tá? Por enquanto a gente não tem quase nada, né? Só definição e tal. Então a gente tem que definir esse conceito aqui de mesmo sentido, sentido contrário, passar para uma linguagem matemática, tá? A ideia é a seguinte: pega dois segmentos de reta paralelos, tá? No caso que os segmentos não forem paralelos, você não fala em sentido, tá? Por exemplo, você tem um vetor, um segmento de reta apontando para cá e outro lá para cima. Eles não são paralelos. Então o sentido, você nem fala de sentido nesse caso, tá? Nem existe essa noção de sentido para vetores que não sejam paralelos. Acontece, a gente vai ter que dividir em dois casos essa definição de sentido, essa análise do sentido dos segmentos orientados, tá? Por quê? Por causa do... Quando a gente definiu paralelos aqui, paralelismo de segmentos orientados, a gente colocou esse caso ainda, né? Em caso que os segmentos são colineares. Então, vamos pegar dois segmentos paralelos. Então, tem esses dois casos que a gente vai definir. No caso em que, nesse primeiro caso, eu vou supor que os segmentos de reta B e CD não são colineares, ou seja, as retas, né, as retas suportes dos segmentos são distintas. Que é esses dois desenhos aqui, ó. Tá? No segundo caso aqui, a gente vai analisar quando as retas suportes dos segmentos AB e CD são coincidentes. É o mesmo, tá? Igual esse caso do desenho aqui, ó. Né, ó. A reta suporte é a mesma, né? Para os dois segmentos orientados. Então, ó, primeiro caso, que é mais simples de visualizar. Quando que a B e CD tem mesmo sentido? Você vai pegar o segmento AC e o segmento BD e vai olhar se eles têm interseção ou não. Tá? O que acontece? Quando a gente está no espaço, se esses dois segmentos AB e CD são paralelos, então eles estão contidos em duas retas paralelas. Então a gente sabe da geometria espacial que retas paralelas determinam um único plano. Tá? Então existe um plano que contém esses dois segmentos. Tá? Deixa eu fazer um desenho. Vou fazer aqui no desenho. Deixa eu ver se... Então, fiz o AB e um CD. Então, se você olhar, eles determinam um plano, tá? Porque as retas, se os segmentos são paralelos, né, na mesma direção, é porque as retas de suporte são paralelas. E a gente sabe que as retas vão determinar um único plano. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Eu queria que determine um plano.
Por que que eles têm mesmo sentido? Vamos fazer o seguinte. Você vai pegar esses dois segmentos que você tem, você vai olhar os dois segmentos que você constrói da seguinte maneira. Origem com origem, então A e C, né? Você vai pegar o segmento então, AC, que A é a origem do segmento AB e C é a origem do segmento CD, tá? E vai ligar as duas extremidades, tá? Por que BD? B é a extremidade do segmento AB e D é a extremidade do segmento CD. O que acontece nesse caso aqui, ó? Não tem interseção, né? Esses dois vetores. Esses dois segmentos, né? O AC e o BD. Interseção vazia, não tem nenhum ponto em comum. Então, nesse caso, igual que está nessa figura, ó, os segmentos têm mesmo sentido, tá? Ó. Vou fazer um outro desenho aqui. Quando que vai ter interseção? Quando tiver interseção, a gente vai dizer que os segmentos são sentido contrário. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mudar de cor esses dois aqui. Esses dois segmentos rosas, eles terão sentidos contrários. Por quê? Ó, a origem do segmento EF é o ponto E. Então você vai ligar ele na origem do segmento GH, que é o ponto G. E agora eu vou ligar as extremidades. Então vou pegar o segmento FH. Ó, olha só, esses dois segmentos rosa aqui, ó, eles têm um ponto de interseção. Vamos achar ele aqui. Ó, essa ferramenta aqui ó, serve para achar a interseção de segmentos. Que é esse ponto I aqui, ó. Esse ponto azul aqui no meio. Azul não ficou bom, né? Esse ponto laranjado aqui no meio, ó. Ele é a interseção dos segmentos EG e FH, em que EG é o segmento que une as origens dos segmentos originais ali, né, dos rosas, e o FH é o segmento que liga as extremidades dos segmentos orientados originais, os dois rosas, tá? Então, quando você faz essa ligação aí, né? Extremidade com extremidade, origem com origem. Se dá interseção no segmento que você construiu, né, que é esse caso aqui, os segmentos orientados têm sentidos contrários. Então, esses dois segmentos rosa aqui, ó, têm sentidos contrários. No outro caso, em que não há interseção, né, interseção vazia desses segmentos, ó, os pontilhados aqui têm interseção vazia, os segmentos azuis, a gente vai dizer que eles têm mesmo sentido, tá? Igual tá aqui no desenho, ok? Tudo isso é para o primeiro caso, tá? Em que as retas suportes, né, o AB e ABCD, são distintas. Agora, no caso em que as retas coincidem, tá? Vamos analisar. Ó, eu vou... Não, vou pegar uma outra origem aqui. Deixa eu ver. Só um momento para eu fazer os objetos aqui. Então, olha. Opa. Nesse caso aqui. Ó, eu fiz dois segmentos de reta, tá? Que possuem o mesmo reto suporte, né? Ó, aqui a gente tem o AB, o segmento de reta AB, e o segmento CD.
Se você olhar o desenho, dá pra ver que eles terão o mesmo sentido, né? Porque estão apontando para a mesma direção, mesmo lugar. Direção não. Então, como a gente pode dizer que esses caras têm mesmo sentido, formalmente, tá? A ideia vai ser a seguinte. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu mudar alguma coisinha aqui pra ficar mais fácil pra eu fazer o desenho. Deixa eu apagar aqui. Eu quero comparar esse vetor, esse segmento. É que aqui no programa a gente chama de vetor, mas a gente ainda não definiu o vetor, tá? É segmento orientado. Esse segmento aí com esse aqui, né? A gente quer determinar o sentido, né? Se eles têm mesmo sentido ou não. Escolha um dos dois. Por exemplo, o AB. O que acontece? Nesse caso, né? Esses dois caras têm a mesma reta suporte, né? Que é essa reta aqui. A gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar um terceiro segmento orientado qualquer. Só que você tem que seguir uma seguinte regra. Escolha um segmento. Por exemplo, escolhi aqui o segmento AB. Né? Eu tinha o AB e o CD. Para analisar, né? Se eles têm mesmo sentido ou não. Pega o AB ou o CD, tanto faz. E cria fora da reta suporte desses segmentos. Né? Ou seja, fora dessa reta, um terceiro segmento que seja paralelo ao segmento AB e de mesmo sentido que o segmento AB, segundo a regra anterior. Ó, se olhar o AB e o EF, ó, eles têm mesmo sentido, né? Ó, eu não vou fazer para não poluir o desenho aqui, ó, mas se você fizer o segmento AF, AE e o BF, eles não têm interseção, portanto, esses dois segmentos têm mesmo sentido. Tá? Agora você vai comparar o segmento, o que eu apaguei lá, qual que é? O segmento CD. Opa. Deixa eu apagar esses pontos aqui que estão atrapalhando. Cadê o CD? Com o segmento EF. Se eles tiverem mesmo sentido, note que eles também têm retas de suporte distintas, né? Porque o EF não está na mesma reta que o AB e o AB está na mesma reta que o segmento orientado CD. Portanto, o CD e o EF estão em retas distintas, né? Retas de suporte deles são distintas. Assim, eu posso, usando aqui o primeiro critério, né? Primeiro caso aqui, olhar se eles são de mesmo sentido ou não. E são, né? Aqui, ó. Olha o CE e o DF. Se você fizer os segmentos aqui, ó, não tem interseção. Extremidade com extremidade, origem com origem. Não tem interseção. Como não tem interseção, esses dois segmentos, o EF e o CD, deixa eu apagar aqui, são de mesmo sentido. Como esses dois são de mesmo sentido, a gente vai dizer, e como EF tem o mesmo sentido que o AB, nós diremos que os dois originais ali têm o mesmo sentido. Vamos voltar para o desenho do livro aqui, ó. Então, ó, você começa com o AB, tá? E o CD. Essas duas flechas têm o mesmo sentido. Mesma reta suporte, né? Que é a reta que contém elas. O que você fez? Você foi lá e pegou um segmento EF paralelo e de mesmo sentido que o segmento CD. O comprimento não precisa ser o mesmo, tá? Só que o sentido e a direção tem que ser a mesma. E lógico, não pode estar na mesma reta suporte, tá? Que os segmentos originais. Aí você compara o AB com o EF. Como eles, AB e EF têm a mesma direção, mesmo sentido, o AB e o CD também têm mesmo sentido, tá? E quando os sentidos serão contrários? Bom, olha só. Nesse exemplo aqui, ó. Nessa figura aqui. Bom,
eu tenho o AB aqui. Aí você vai lá e faz o EF de mesmo sentido que o AB, né? Aí agora você olha o CD com EF. Quando você olha, ó, extremidade com origem com origem, extremidade com extremidade. Tem um ponto de interseção aqui. Então, o CD e o EF são de sentido contrário. Como eles são de sentido contrário, os dois originais, né? O AB e o CD também são de sentido contrário. Ok? Então, no caso em que você tem dois segmentos de reta paralelos que possuem a mesma reta suporte, tá? Então, você vai pegar um terceiro segmento orientado, tá? Você vai fazer mais um segmento orientado, seguindo essa regrinha, né? Que tem a mesma direção e mesmo sentido que um dos dois segmentos que você está comparando e vai comparar com o outro, tá? Só ver o tempo. Bom, gente. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Que já tá meio bem grande, né? Mas esse vídeo basicamente só fiz essa definição, né? Aí eu volto em mais um vídeo pra gente resolver um exercício, tá? A gente basicamente só vai fazer uma figura aqui e analisar, tá? Porque a gente não tem muita ferramenta ainda pra trabalhar nesse curso. Aí no próximo vídeo a gente faz e vê mais algumas definições, ok? Até lá então.